Pessoal, agora a última explanação com Marcelo Augusto Fattori. Ele é CEO e fundador da Seus Dados Educação em Cidadania Digital e Proteção de Dados. Vai abordar o tema Cidadania Digital e Proteção de Dados no âmbito educacional. Queria só que vocês, se possível, prestassem atenção nesse vídeo, que é uma contribuição que a gente já quer deixar para todas as cidades, no que diz respeito a um dos temas mais preocupantes da nossa atualidade. Através do nosso site, vocês depois podem ter acesso a um plano de combate à violência e à crise de informação nas escolas, para que a gente possa criar um sistema de retroalimentação, de combate a todo tipo de episódio sobre violência contra nossas crianças, contra nossos jovens, contra professores, contra pessoas que estão ali pura e simplesmente para ensinar e aprender. Essa é uma situação extremamente preocupante e gostaria aqui de parabenizar o Danilo pela sua exposição, a de vinda, pude ver um pouco aqui a questão de Jaguariúna, e outras cidades. Tudo isso é extremamente fundamental para que a gente possa ter, o ver também aqui na pessoa do prefeito Stanislau, do Pedro, que fez a apresentação, que não é de Tupéva, né, Pedro? É de Louveira. Eu queria dizer que tudo isso é muito importante, só que se nós não tivermos pessoas aptas, prontas para saber tomar decisão num ambiente em que hoje nós dispomos de apenas 15 segundos da atenção de uma pessoa, nada disso vai funcionar. É com esse espírito que eu gostaria de trazer para vocês um projeto inovador que nós criamos. Quem daqui é pai, quem daqui é mãe? Levante a mão. Quase todos. E quem não é, pode vir a ser, ou tem alguém na família, que é uma criança ou um adolescente. E na minha experiência de pai, de 3 filhos, sou pesquisador da USP na área de privacidade e proteção de dados, no marco civil da internet. Fiz minha formação toda fora do Brasil, constituí uma startup em 2019 que cuida de proteção de dados, hoje é uma das maiores do Brasil, atendendo empresas como Toyota, Mizuno, Under Armour, setor público e setor privado, em todos os nichos de atuação, e dentre eles escolas e universidades, e ali pude entender a dificuldade que havia nesse ambiente, a partir do momento em que nós passamos a trabalhar da segurança da informação na escola, da proteção de dados, a dificuldade que existia para trazer a professores e formadores o entendimento não sobre como se utiliza uma ferramenta, sobre o funcionamento de um BI que te dá dados prontos, sobre o funcionamento de um tablet ou de um laptop. A gente levanta, se o prefeito fizer uma pergunta ali na cidade, o que você quer para o seu filho na escola, ele vai falar no primeiro momento, olha, eu quero uma escola que dê um bom laboratório de informática, que traga uma escola bilíngue. Só que será que é esse, efetivamente, o grande legado que você, prefeito, pode deixar para as crianças do seu município? Eu ouso dizer para vocês aqui que não. O acesso a ferramentas ele terá em qualquer lugar, qualquer pai, qualquer mãe hoje dispõe, independentemente da sua classe social, da sua condição, de um celular. E ele pode ali já entregar para uma criança
aos 2 meses de idade, 3 meses de idade, um celular com o YouTube tocando galinha pintadinha, para que aquela criança pare de chorar, de encher o saco. Falo para vocês porque nós, eu, Luana, fizemos isso com os nossos filhos. E agora a gente chega no momento em que as crianças têm 6, 7, 8, 10 anos e a gente quer dar um outro código para eles, dizendo, olha, não fique nas telas. Usar a tecnologia faz mal. E ela vai dizer para mim, poxa, mas o que eu faço? Você me ensinou desde os 2 meses de idade que isso era bom. E a pergunta que eu faço para vocês aqui é o seguinte, eu devo tirar as crianças das telas ou devo ensinar ela a usar as telas? Como que você está desenvolvendo isso lá no seu município? Que legado você vai deixar para essa juventude que chega logo mais naquela Pindamonhangaba que o Danilo está muito bem contribuindo com o seu prefeito para deixar ali estruturada, o Pedro lá em Louveira, lá em Jaguariúna, aquela coisa maravilhosa que vocês apresentaram aqui. Será que essas crianças terão condição de usufruir efetivamente de toda essa estrutura tecnológica? Vamos lá. Qual que é o desafio que nós temos? Um desafio de um mundo em que hoje tudo se resolve através do digital, porém nossas crianças não são preparadas para estar no mundo digital. Primeiro porque uma rede social, por exemplo, ela só é autorizada, segundo as suas políticas, para mais de 18 anos. E aqui no Brasil, uma criança de 6 anos tem conta muitas vezes pelo pai ou pela mãe. Eu tenho situações em que, através das redes sociais, se pratica hoje aquilo que era conhecido como bullying, né? E hoje é o cyberbullying, e aí a dimensão é muito maior, porque o estrago que eu faço na vida de uma pessoa é muito grande, né? Ela passa, ela deixa de ser daquela esfera do bairro, da rua, do bairro, da cidade, ela vai para o mundo todo. Então a nossa ideia foi trabalhar algo inovador. Nós tivemos na BET Brasil, semana passada, a maior feira de educação e tecnologia, e entre 270 expositores, os maiores do Brasil, o único conteúdo existente em cidadania digital, já pensando também num olhar de proteção de dados, totalmente adequado à BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, e a PNED, é o programa Alunos Digitais que nós desenvolvemos, que vocês tiveram a oportunidade aí de conhecer, uma grade curricular, um programa educacional que se aplica a crianças do primeiro ano do ensino fundamental 1 até o 9º ano do fundamental 2. E para isso, nós trabalhamos aqui algo que nós acreditamos, através de uma equipe multidisciplinar, que envolve advogados do direito digital, pessoas de segurança da informação, experts, peritos nessa área de tecnologia, pedagogos, para criar uma estratégia de gamificação. Então, trazer o conteúdo, fazer a criança aprender brincando, mas não se fala em transformação cultural se eu não consigo trazer a família para o centro desse processo. Eu posso ensinar muita coisa boa para eles na escola, só que se em casa o pai e a mãe fazem de outra forma, a coisa vai acontecer de uma forma um pouco estranha. Então, no nosso projeto, no nosso programa, a gente busca trazer o pai e a mãe para o centro desse processo. E aqui eu cunhei essa frase e trago sempre ela e provoco aqui a reflexão de vocês. O mundo que educamos nossos estudantes hoje não admite plano B. Antigamente eu pegava uma máquina de escrever, eu começava a digitar, se eu errasse, eu amassava o papel e jogava fora. Hoje, a velocidade da internet, do touch ou da conclusão que eu tenho que dar ali no botão, uma vez acionado, eu não tenho como voltar atrás. Ainda que eu proceda à eliminação ou delete aquela postagem que eu fiz uma vez na web, para sempre na web. E sabe o que isso gera, gente? Ninguém aqui para pensar nisso. Aquilo que nós chamamos de pegadas digitais. A criança que hoje frequenta a rede municipal de ensino, de cada uma das cidades dos senhores, com todo esse aparato tecnológico que vocês possuem, que é fundamental, traz melhor condição de vida para o cidadão. Em 1970 nós tínhamos uma população
de aproximadamente 80 milhões de habitantes, que tinha uma expectativa de vida de 40 anos. Em 2010, quase 210 milhões de habitantes, com uma expectativa de vida de quase 80. Fruto do quê? Do avanço tecnológico, do avanço da medicina. Então é bom. Só que essa mesma tecnologia hoje é utilizada para levar nossas crianças para o crime, para práticas ilícitas, para serem abusadas, para serem cooptadas para o mal, e com isso criando um ambiente totalmente desestruturado na maior e mais importante célula da sociedade em que vivemos, que é a família. Nessa lógica, essa criança ela passa a ter algo que nós não tivemos: a perda da nossa reputação, aliás, a perda da reputação digital deles. Tudo que é feito na internet gera uma pegada digital. Que professor ensina isso hoje para uma criança? Ele não tem acesso a esse tipo de informação. São questões novas que estão postas. São questões de cidadania. Uma criança, a criança que está lá no banco escolar da escola da sua cidade, ela não será avaliada daqui 10 anos, 15 anos, quando ela estiver procurando um emprego, pelo currículo que ela traz, pelas questões que ela desenvolveu de formação e tudo mais. Ela vai ser avaliada por aquilo que ela se mostrou na internet. Como que ela pensou, como que ela se expôs, quais são os princípios e a ideologia que ela manifestou. Isso constrói aquilo que a gente chama de reputação digital. E aí tinha pai e mãe ano passado batendo palma quando via o filho ou a filha se manifestando pró-Bolsonaro, pró-Lula, falando isso, falando aquilo, independentemente aqui do vínculo político que cada um possa ter. Mas não estávamos ali imaginando que todas aquelas manifestações ficariam para todo sempre. E amanhã, ao ser avaliado para entrar num ambiente de pesquisa, para entrar numa empresa, todas aquelas postagens podem ser utilizadas contra ela. Então, a escola, o município, o gestor tem responsabilidade em entregar para todas as famílias a possibilidade de que essas crianças tenham o conhecimento, o discernimento de estar no mundo digital de uma forma estruturada, com um desenvolvimento de senso crítico preparado para tomar decisões rápidas, num mundo que exige não mais do que 15 segundos. Esse é o tempo que uma pessoa hoje, como eu já falei anteriormente aqui, tem de atenção. Se você quer desenvolver algo bom para a sua cidade, não pense em mais de 15 segundos. Caso contrário, ele passa o dedo e vai para outra tela. Tá? Isso é científico, divulgado agora recentemente. Então, qual que é o desafio que a gente tem nas escolas hoje, em manchetes? Fake news. Prefeitas vítimas de fake news sabem melhor do que ninguém o que significa isso. Então, trabalhar com as crianças, o que é fake news? O que tem por trás de uma notícia? Quais são os interesses? Onde eu identifico uma fake news? O que fazer num episódio desse? Cyberbullying, o que é? Veja só aqui o que eu trago. Um estudante xingado de gordo, bolo fofo, compartilha sofrimento após ser vítima de bullying. Sabe o que isso vai dar? Isso daqui, ó. Ligação entre cyberbullying e suicídio explodindo no Brasil. Muito pouco divulgado. A coisa é muito séria. As crianças de hoje são seres humanos complexos, fruto da pandemia, passaram por uma pandemia, tiveram um nível de socialização muito baixo e sofrem hoje aquilo que nós falávamos antes da pandemia, eu como pai, no meu tempo não foi assim, no meu tempo não fazia assim, não fazia mesmo, no seu tempo não tinha celular, no seu tempo não tinha internet, não tinha computador, não tem como você comparar. E se eu não tenho método comparativo, como eu educo algo que eu não vivi, em cima de algo que eu não vivi? Então a gente se predispõe a partir desse programa a trazer aqui possibilidades para que sejam evitados exposição a risco para as crianças, que ela não sofra danos à sua reputação digital. A partir dos seus 18 anos, ela faça o que quiser. Nós não queremos aqui dizer o que é certo e errado. Isso não compete a nós, a escola. A criança, lá na frente, ela vai decidir de acordo com os valores que ela, que a família dela construiu.
mas ela vai ter a aptidão, os elementos necessários, as habilidades do século XXI para tomar a decisão mais aderente à sua crença, né? Então, nós acreditamos na escola garantidora da cidadania, mas também é verdade que essa escola pode ser um grande vilão. Nesse cenário, trazemos aqui então, de forma disruptiva, a educação para a cultura de cidadania digital, já alinhada às competências da BNCC e da PNED, com transversalidade, provocação do senso crítico e conscientização. O que a gente vai trazer aqui? Direitos do cidadão no mundo digital. Você, criança, tem direitos, mas eu não quero formar aqui um bando de batedor de lata. No nosso país tem muita gente que sabe muito quais são os direitos. Pouca gente executa e cumpre com os seus deveres. Então nós vamos trazer aqui que um mundo em sociedade pressupõe direitos, óbvio, mas também deveres. Para que a nossa sociedade funcione, eu preciso também cumprir a minha parte. Cyberbullying. O que é cyberbullying? Quais são os riscos a que você está exposto? Como evitar um cyberbullying? Agora, se você for um agente praticante de cyberbullying, você terá uma série de consequências. O seu pai e a sua mãe, idem. E a escola que não foi diligente por meio dos seus gestores também podem ser responsabilizados. Engenharia social, PCC não recruta mais o traficante, aquilo que chamava de mula, né, lá na porta da escola. Ele está agindo no jogo online. Então ele vai capacitar bandidos, caras experts aí em tecnologia, em games. E aí quando você vê lá na sua casa seu filho jogando com fone de ouvido e tudo mais, você acha que ele está brincando com um coleguinha. Na verdade tem alguém de 25, 30 anos se passando, certo, por um adolescente, por uma criança, e cooptando dele informações. Que horário que o seu pai, que a sua mãe vai trabalhar, qual que é o seu padrão social, que horas que você vai para a escola, quais são os seus hábitos. É uma jornada longa. Nós tivemos um caso agora recentemente, no Rio de Janeiro, de uma jovem de 10 anos, que ficou por 2 anos conversando com um bandido. Esse cara veio de São Luís, pegou a criança aqui, e levou ela para São Luís de Uber, para não deixar rastro em ônibus, em avião, enfim. E essa criança foi abusada. Por sorte, descobriram, né? E ela voltou à vida, que ela não teve a sua vida ceifada. Mas quantos casos acontecem com um final diferente? Engenharia social hoje é um dos maiores riscos para a nossa criançada, para a nossa juventude. Superexposição digital. O pai vai lá para Caldas Novas, tira foto, a mãe come, né, um prato diferente, posta a foto, depois ela tira uma outra foto da criança de biquíni pulando, enfim, tudo para nós lindo, bonito. Só que nessa foto que eu tirei de uma criança ali pulando, eu tenho pedófilos em bancos de imagem de dark web que vão utilizar aquela imagem do biquíni com zoom na perna aumentada, certo, para uso pornográfico. Expondo a sua criança, expondo o seu filho. Todas aquelas imagens que você fez de postagem ao longo da sua viagem pode ser utilizada contra você para, por exemplo, a prática de um furto, de um roubo ou outras atividades, né? Então, será que nós estamos preparando as crianças? Você pergunta para uma criança o que ela quer ser, quer ser youtuber. Veja, ser youtuber não é nenhum problema. O problema não é o meio, o problema é que nós precisamos criar a criança para as competências. O Orkut até 5 anos atrás, 6 anos atrás, era uma ferramenta, hoje nem existe mais. Então será que essa pessoa que quer ser youtuber, se o YouTube não existir amanhã, ele vai se frustrar e o mundo ele vai acabar? Não, eu preciso prepará-lo para ser o quê? Um bom comunicador, um bom orador, enfim, a desenvolver a habilidade efetiva e ele entender que essa superexposição vai trazer danos para ele. A empatia digital. A gente vive num mundo hoje que você não pode falar mais nada. Se você falou algo a favor, tem um bando de gente do outro lado tacando pedra. Se você falou algo contra, tem outro. E mais. Tem um estudo da Universidade de Stanford mostrando aqui o seguinte, que de 2012 para cá, nós temos na sociedade quase que todo mundo com um celular. E isso transformou o senso de justiça e o senso de participação na sociedade. Então todo mundo passou a ter o entendimento que uma vez
que ele visualiza uma postagem na internet que está falando sobre um determinado assunto, ele é obrigado a se manifestar, só depende dele se ele se calar, se ele não falar, ele ser omisso, enfim, ser condescendente com aquilo. Só que tem gente falando de tudo, falando de coisa que não sabe, de coisa que não viu, e causando o caos. Então, a empatia digital, porque na internet eu não estou sozinho, do outro lado tem alguém, e eu estou ferido, eu estou machucando. E as nossas crianças hoje, principalmente aquelas da idade de 3 anos até 6 anos que passaram pela pandemia, são seres indomináveis. Eu falo porque eu tenho filho nessa idade. Eles querem, acabou. A coisa vai ser assim e acabou. Por quê? Porque eles não tiveram a oportunidade de socialização ali. Nós temos que trabalhar isso agora. E o pior, eles estão no mundo digital já. Então, vamos trabalhar para todas essas questões, o entendimento de que eu tenho um pai analógico, ou seja, um pai que não foi concebido, não surgiu aí no mundo já digital, e tenho filhos que são chamados de nativos digitais. E já quero deixar aqui por fim, para finalizar, o seguinte: não existe nada de nativo digital, tudo baboseira. Porque se existe mundo digital, fomos nós que criamos. Então quem é nativo digital somos nós. Criança ou jovem faz o que hoje na web? Joga. Nada mais produtivo do que isso, com raras exceções. Então nós precisamos dar às crianças o desenvolvimento do pensamento computacional. Nós vamos trabalhar isso aqui. Ele entender questões lógicas, ele entender o funcionamento desse mundo digital, que não é algo diferente do mundo físico, é uma coisa só. Aquilo que a gente faz lá tem que representar aquilo que eu faço aqui no mundo real. A proposta dos alunos digitais, então, é um conteúdo programático, prometo tudo para o fim, já em conformidade com a BNCC. O que a gente traz aqui? Todas as competências gerais da BNCC, mais as habilidades específicas. Então imagine língua portuguesa, questões de língua portuguesa, de história, de geografia, sendo tratadas nos conteúdos que são apresentados às crianças. Então quando eu estou falando, por exemplo, de comunicação não agressiva na internet, eu estou trabalhando língua portuguesa, estou trabalhando linguagem, forma de comunicação. Quando eu estou trabalhando, se eu tenho algo na nuvem ou on-premise aqui, ou seja, dentro, eu estou trabalhando noção de espaço. Quando eu falo que eu estou num ambiente virtual, eu preciso entender que eu posso estar aqui falando com vocês e de repente essa câmera que está me captando e eventualmente transmitindo para algum lugar não está circunscrita à territorialidade do Brasil. Pode ser que ele esteja mandando essa informação para a Oceania, da Oceania vai para a Ásia, para chegar em algum lugar aqui do lado, quem sabe. É assim que funciona o mundo virtual hoje. Então, noção de espaço, estou falando aqui de geografia. A história, nós estamos construindo os fatos da vida no mundo digital e gerando a repercussão que falei para vocês no futuro. Formação técnica do professor. Nós trazemos em todas as fases pedagógicas a formação do professor, não só para as questões do mundo tecnológico, para as questões conexas, mas também para a aplicação do conteúdo. E o aluno vai ter o seu caderno de atividades. O professor também tem o seu, com toda a estrutura já de aula programada. Propõe-se aqui uma grade curricular de 50 minutos, são 32 aulas ano. Isso aqui pode ser aplicado tanto no contraturno quanto inserido no conteúdo de aula. O engajamento familiar é parte do processo, então os pais, a gente tem uma gamificação, cada criança recebe um jogo, eles jogam no término da aula e aí vão para casa com esse jogo, jogam com os pais. Vão também chamar os pais para, olha, meu professor falou hoje aqui que a gente precisa cuidar da segurança da nossa internet. Então, ele disse lá que é importante, por exemplo, que a gente mude a senha do Wi-Fi. Aí a criança chega na outra semana e fala, olha, meu pai mudou a senha do Wi-Fi. Pontinho demais para o pai. Lá no final do ano, a gente tem o Dia da Cidadania e da Proteção de Dados. Esse pai será condecorado como promotor da cidadania e da privacidade, e o filho vai receber o selo de guardião, e ele vai ter patente. Cada ano que passa, ele vai tendo uma patente, e vai melhorando isso. Ele vai crescendo, a gente desenvolve todo esse espírito. E com tudo isso, a gente traz a proteção indireta para a escola no que diz respeito a LGPD, a proteção de dados e tudo mais. Tá? Então esse é um ciclo, aqui depois a gente faz uma apresentação para quem tiver interesse. São 6 fases, cada fase eu tenho 6 aulas dentro
do exercício. Tem um modelo do caderno do professor, do caderno do aluno, né? E aqui um pouco da nossa motivação. Eram essas as minhas ponderações. Parabenizo todos os envolvidos, a RBC pelo evento, e fico feliz em ver gestores públicos preocupados em entregar para a nossa sociedade uma cidade melhor do que receberam, entregar para, né, os seus sucessores um mundo um pouco melhor. Tem um pai que está aqui presente, foi prefeito por 8 anos. Eu sei o quão difícil é a vida dos senhores e das senhoras. O Danilo falou aqui, né, a gente vai ter que carregar uma cruz, eu quero tirar essa cruz da minha frente, quero rebater ela. Eu diria que isso é atividade para pessoas abnegadas, para pessoas que entendem que tem algo mais a fazer pelo próximo. Então, parabéns pela jornada, pela atividade de vocês. Fecho aqui com o sentimento de poder ter visto um dia extremamente interessante, de muito aprendizado, né, e que espero que Deus conserve todo esse espírito, essa energia nos senhores, para que a gente possa ter aquele Brasil que todos nós sonhamos. Forte abraço!